Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como criar estes painéis para que você possa controlar os indicadores de recursos humanos da sua empresa. Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará no primeiro comentário fixado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para a aula. Bom, pessoal, o que eu quero ensinar aqui para vocês? Isso de fato não é um dashboard, tá? Porque o dashboard ele tem vida. Então, vai ter botões aqui. Não, isso aqui é algo mais estático. Às vezes, para mostrar os seus indicadores, você não precisa necessariamente de algo ali vivo se mexendo, apertando o botão. Algo estático já atende as suas necessidades, tá? E o objetivo dessa aula é te mostrar isso. Então, nessa aula, eu vou te mostrar os seguintes indicadores, né? Turnover, o absenteísmo, o comparativo em quantas pessoas eu admiti, quantas pessoas eu desliguei em cada mês, a quantidade de funcionários ativos, né, bem como a média de funcionários ativos, e assim também como o turnover, o absenteísmo e o admitidos versus desligados, eu tenho um acumulado, né? Então, a junção ali dos 12 meses, quanto que deu no final. Depois eu tenho algo voltado para treinamento, né? Então, quanto que eu gasto de treinamento por mês, quantas pessoas foram treinadas, né? E qual que é a média das pessoas sendo treinadas por mês, quantidade de horas de treinamento que eu gasto por mês e no final ali o acumulado, quantas horas de treinamento eu já gastei até o total, naquele momento que eu inseri as informações, tá? Recrutamento, qual que é o custo que eu tenho com recrutamento, quantas vagas eu tenho aberta por mês, quantas vagas eu estou fechando por mês, né? E o custo geral, então quanto que eu gasto com folha de pagamento, quanto que eu gasto com treinamento e quanto que eu gasto com recrutamento, beleza? Esses são as informações que eu coloquei. Você pode colocar essas, tá? Colocar menos, colocar mais. Eu vou te mostrar o conceito e o passo a passo. Bacana? Então vamos lá. Do início, tá, pessoal? O que a gente vai estar fazendo? Ó? Eu vou vir aqui no meu Excel, tá? E eu vou montar a minha base, vamos dizer assim, da seguinte forma, tá? Ó. Na primeira coluna, que aqui eu vou chamar ela de item, você pode chamar do nome que você quiser, mas eu entendo que aqui é o item que eu vou estar avaliando. Você vai colocar lá na coluna A, item, escrever o item, tá? E aí você vai começar a listar os itens que você quer avaliar em gráficos, tá? Nesse caso aqui, eu quero avaliar os seguintes itens, ó. Admitidos, desligados, quantidade de funcionários ativos naquele mês, porcentagem de turnover, porcentagem de absenteísmo, custo com folha de pagamento, custo com treinamento, quantidade de pessoas treinadas, quantidade de horas de treinamento, custo com recrutamento, quantidade de vagas abertas e quantidade de vagas fechadas. Você pode colocar menos, você pode colocar mais. Esses são os que eu estou colocando para demonstrar para vocês, beleza? Da coluna B até a coluna N, eu vou colocar as seguintes informações, ó. Vou colocar de janeiro até dezembro, né? Então vou digitar ali tranquilamente, sem o menor problema, tá? Ó. Então só digito, né? Ó, janeiro, fevereiro, março e por aí vai, tá, pessoal? Não tem complicação, ok? E na última coluna, eu coloco isso que está abreviado de ACM, que nada mais é que o acumulado, tá? Você pode colocar o acumulado em si a palavra, mas eu prefiro ACM para manter o padrão, né? Porque aqui é uma abreviação, né? Então estou utilizando de janeiro até dezembro abreviado, vou utilizar o acumulado também abreviado, tá? Aqui na coluna O, eu coloquei qual função que eu vou estar utilizando para poder calcular o meu acumulado, tá? Para que eu não me perca e facilita a explicação para vocês, ok? Funções muito simples que a gente vai utilizar, apenas função soma e função média, beleza? Na minha coluna Q, eu coloquei aqui média que a gente vai utilizar nesses gráficos que não tem um acumulado, que tem a média, né? Que é o caso dos funcionários ativos e a quantidade de pessoas treinadas. Então eu não quero que ele some, eu quero que ele me dê a média. Qual que é a média de funcionários ativos? Qual que é a média de pessoas que eu treino por mês, né? Os demais serão somas mesmos que eu quero saber o acumulado no final, ok? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a preencher. Então, quantos que eu tive admitidos em janeiro? Ah, 2. E desligados? 1. Quantos ativos eu tive em janeiro? Ah, sei lá, 100. É um número qualquer. Qual que foi a minha porcentagem de turnover? Vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, 0,90. Né, você calculou e chegou em 0,90. Qual que foi a sua porcentagem de absenteísmo? Ah, foi 1%. Então, vou colocar aqui, ó, 1%. Quanto que você gastou com a sua folha de pagamento? Ah, 150 mil. Beleza. E aqui você já pode, né, pessoal, começar a colocar as formatações. Então aqui é dinheiro, eu vou colocar aqui dinheiro, ó, tá? Quanto que eu gastei com treinamento? Ah, uns 20 mil reais, ó. Né? Então já coloca aqui, ó.
Quantidade de pessoas treinadas. Quantas pessoas você treinou naquele mês? Ah, 50, né? Quantidade de horas de treinamento, tá? E aqui você vai lançar. Vou colocar aqui, por exemplo, 26 horas. Então, se eu somar lá as horas de treinamento, deu 26, beleza? Qual que foi o seu custo com recrutamento? Ah, vou colocar aqui 10 mil. Um exemplo, tá? Coloca aqui já o símbolo da moedinha. Quantidade de vagas que você abriu em janeiro? Ah, 2. Quantidade de vagas que você fechou em janeiro? Ah, 3. Certo? Ou uma, né? Vou colocar uma aqui também. Beleza. Você colocou as suas primeiras informações. E veja, as minhas informações, elas não têm o mesmo formato. Então, por exemplo, ó, admitidos, ativos, admitidos, desligados e ativos são um número ali geral, né? Número fixo. O turnover, o absenteísmo, já é uma porcentagem. Então veja que eu tenho que me atentar na hora de preencher, né? O custo de folha de pagamento, ele também é um número igual ao admitido, desligado, ativo, só que eu classifiquei ele aqui como moeda, porque eu estou me referindo a dinheiro. Custo de treinamento é a mesma coisa, quantidade de pessoas treinadas já cai ali na mesma categoria que admitidos e desligados. Horas, a gente é o único campo aqui que vai ter horas, né? Que é a quantidade de horas de treinamento. Custo com recrutamento, quantidade de vagas abertas e fechadas, beleza? Depois que eu insiro as minhas primeiras informações, é hora de eu puxar o meu acumulado. Então veja, eu quero fazer o acumulado aqui ó, de quantas pessoas, né, eu admiti ali até aquele momento que eu preenchi as informações. Então eu vou puxar uma função soma e vou selecionar esse intervalo aqui ó, de B2 até M2 no meu caso, que significa aqui ó, de janeiro a dezembro. Fechei parênteses e dei Enter. Então, no meu acumulado, tá dando que até esse presente momento eu contratei 2 pessoas. Se eu coloco aqui em fevereiro, por exemplo, 3, ó, ele já me dá 5, porque ele tá somando o mês de janeiro e o mês de fevereiro, beleza? Como desligado também é uma soma, eu posso puxar essa função aqui para baixo, ó, né? Agora, os ativos eu não quero um acumulado, porque, veja, eu tô lançando aqui a quantidade de funcionários ativos que eu tive naquele mês. Se eu coloco aqui, por exemplo, que eu tive 101 funcionários ativos no mês de fevereiro e eu puxar uma soma, ele vai dar que no acumulado eu tenho 201 funcionários. Isso não é verdade. Então eu quero uma média de quantos funcionários mais ou menos eu tenho ativo por mês, tá? Então eu vou puxar aqui, ó, igual função média, certo? Funções básicas do Excel, tá, pessoal? Então vou selecionar esse intervalo aqui, ó, que é de janeiro até dezembro, referente aos meus ativos. Fechei parênteses e dei Enter, ó. Pronto. Eu tenho aqui a minha média. Vou deletar aqui esse mês de fevereiro, tá? Então, média. Continuo com a soma no turnover, né? Então, eu quero somar qual que é a porcentagem do acumulado do meu turnover. Ó. Então, seleciono aqui, fechei parênteses e dei Enter, ó. Beleza? Se der esse sinal de erro aqui, pessoal, não tem problema, tá? Porque ele vai te falar o seguinte, olha, essas duas aqui de cima é soma, essa aqui de baixo é soma e aqui é uma média. Tá tendo algum problema? Não, não tem nenhum problema. Eu só clico aqui ó, e ignoro o erro, tá? Porque ele acha que tem algum problema porque tá seguindo um padrão aqui, essa média quebra esse padrão. Mas não tem problema, tá? E aí eu vou para o meu absenteísmo. Como aqui é soma também, eu posso puxar para baixo, ó. O meu custo com a folha de pagamento também é soma, eu posso puxar para baixo. Aumenta aqui o tamanho, né? E aí, ó, você toma cuidado no seguinte, por quê? Porque aqui, ó, é uma porcentagem. Eu puxei para baixo, ele entendeu também que é porcentagem, mas não, isso não é verdade. Então, clica aqui em cima e seleciono o formato de dinheiro. Já arrumei. Custo de treinamento eu puxo para baixo também, ó, soma, né? Então, custo aqui também é soma. Quando eu chego na quantidade de pessoas treinadas, eu também quero uma média. Mas, Matheus, eu não poderia somar, por exemplo, quantas pessoas eu treinei no ano? Por que que isso aqui é perigoso, tá, pessoal? Pelo seguinte, ó. Eu, Matheus, eu posso fazer em um ano 15 treinamentos dentro da minha empresa. 15 não, vou colocar 12. Vamos colocar que eu fiz um treinamento por mês. Ou seja, eu vou aparecer aqui 12 vezes, né? Então, esse número de soma que vai aparecer aqui no final, ele não é um número verdadeiro. Porque eu vou repetir várias vezes. Então, você vai ter lá 100 funcionários ativos e lá no final do ano vai dar que você treinou 1000 funcionários. Isso não é verdade. Certo? Então aqui eu quero uma média de quantos funcionários eu estou treinando por mês. Então vou colocar igual média e vou selecionar o intervalo ali das pessoas treinadas. Beleza? Quantidade de horas de treinamento. Então vamos lá, ó, igual soma e vou selecionar as horas de treinamento aqui. Ó. Fechei, tá? E aqui vai dar aquele mesmo erro, porque aqui é uma média, aqui é uma soma, eu vou lá e ignoro esse erro, tá? Se porventura, pessoal, aqui não estiver somando mais que 24, tá? Porque às vezes o Excel ele buga, por quê? Existe um formato de horas
que ele não soma mais que 24. Então, quando dá, por exemplo, 25, ele pensa que é um horário e retorna para 1 da manhã ou 0 horas, né? Se der esse erro com vocês, é só clicar aqui na hora, vir aqui na página inicial, nessa setinha aqui, ó, tá? Aí você vem aqui em hora e seleciona esse formato 37, 2.30, 2.55, beleza? E aí você não vai ter esse erro, ok? Custo de recrutamento também é soma, eu posso puxar aqui para baixo, ó. Só que ele vai entender que hora não é, eu pego e coloco aqui o dinheiro, beleza? Quantidade de vagas abertas também é soma, eu puxo para baixo, porque é soma. E quantidade de vagas fechadas também é soma. Só que ele deixou como dinheiro, eu não quero isso, seleciono, venho aqui nas opções aqui em cima e coloco geral, beleza? Então eu já tenho aqui, ó, o meu acumulado. Então conforme for preenchendo aqui, ó, ele já vai somando ali para mim, belezinha? Belezinha. Feito isso, pessoal, é hora de preparar, vamos dizer assim, a nossa cama, né? Que é onde a gente vai colocar os nossos indicadores. E como que eu construo isso aqui para você que não tem o conhecimento, tá? Primeiro de tudo, eu peguei uma foto na internet, num site de imagens, que nesse caso aqui foi o Pixabay, e peguei lá uma imagem, né, de indicadores ali e tal. Pode ser a imagem da sua empresa, do seu setor, enfim, a imagem que você achar que é legal. E aí eu vou abrir essa imagem, pessoal, mais ou menos desse tamanho. Não é recomendado fazer isso que eu estou fazendo com a foto de esticar, tá? Mas é um demonstrativo. Beleza, abri a foto, ó. Mais ou menos o tamanho aqui do meu monitor. Vou vir em inserir, né, e vou procurar aqui formas, tá? Aqui em formas eu vou pegar aqui, ó, o nosso retângulo, tá? Um retângulo e vou abrir em cima da minha foto. Um pouquinho menor, tá? Do que a foto. E aí eu vou recolorir esse retângulo. O preto e o branco são cores genéricas, tá? Que ficam legal também. Eu vou utilizar o branco, mas você pode utilizar as cores da sua empresa, a cor que você achar legal. Vou utilizar o branco, ó. Beleza. Aqui no preenchimento de forma, eu venho em mais cores de preenchimento e venho aqui em transparência. E aqui eu vou aumentar a transparência. Vou deixar por volta aí de uns 30%, de 40%, talvez 20%. Você que vai decidir isso, tá? Contorno de forma eu vou retirar, que eu não quero. Beleza? Prontinho, ó. Então, minha primeira parte já está feita. Eu clico sobre essa minha forma branca, Ctrl C, Ctrl V. Veja que eu copiei e aí eu vou diminuir ela, ó. Certo? Diminuir, ó. Pronto. Agora eu tenho aqui um local onde eu vou colocar o meu título. Olha que legal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, genérico, ó. Indicadores de RH. Você vai colocar o nome que você quiser. Veja que eu não estou enxergando nada porque está na cor branca, né? A fonte. Eu não vou enxergar mesmo. Então eu seleciono o texto que eu escolhi, dando 2 cliques nele, e vou colocar aqui a cor preta, ó. Pronto, ó. Já esqueci até aqui do espaço, ó. Prontinho. E aí, pessoal, eu vou mudar a fonte, né? Aqui tá calibre, eu vou colocar essa chamada Eras Bold ITC. Você pode colocar a fonte que você quiser. E aqui eu vou centralizar no alinhamento, ó. Então, eu alinho, né, ambos no meio. E aumento aqui do tamanho que você acha que você deve aumentar, beleza? Legal, pessoal. Agora, eu vou ter aqui, ó, local que vai ter 4 gráficos, local que vai ter 3 gráficos, você que vai definir a divisão, tá? Eu vou mostrar os dois conceitos para você. Vamos supor que você quer 4 gráficos, né? Então, posso copiar esse grandão aqui, né? Então, seleciono a maior imagem, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou diminuindo, né, pessoal? Diminuo nas bordas, né? Tento aqui alinhar no olhômetro, tá? Depois você pode alinhar utilizando o recurso. E aí você vai dividir mais ou menos da maneira que você acha que fica legal, tá? Se você quiser colocar um contorno, para ficar mais assim, chamativo, né, para ficar mais fácil de enxergar também pode, certo? E aí Ctrl C, Ctrl V, você vai medindo aqui mais ou menos o tamanho, ó. Ah, aqui pode ficar um pouquinho maior. Isso vai variar de monitor para monitor, tá, pessoal? Tem monitor que é maior, tem monitor que é menor, ó. Aqui eu posso diminuir um pouquinho. Beleza, ó. Tá um tamanho ok, né? Aí eu copio esses dois daqui de cima, Ctrl C, Ctrl V, e prontinho, ó. Eu tenho aqui os 4 gráficos feitos, certo? Se eu quisesse só 3, ó, o que eu poderia fazer? Deleto esse, né? E aumento esse aqui, ó. Certo? Independente do que eu vou fazer, eu vou começar a escrever. Então, vamos supor que esse aqui é o de turnover, né? Vou colocar na cor preta. Só centraliza em cima, né? Ali, ó. E coloca a mesma fonte para manter o padrão, né? E corrige aqui a escrita. Pronto. E aí você vai fazendo isso para todos, tá, pessoal? Aqui escreve turnover, aqui escreve absenteísmo, aqui, enfim, admitidos versus desligados. E aqui os ativos, por exemplo, né? Vamos fazer mais um aqui, ó.
absenteísmo. Selecionei cor preta, eras bold TC, centralizo, aumenta aqui o tamanho, ó, e até corrige aqui a escrita que estava sem o caps. Prontinho, beleza? E aí você vai fazendo isso para as outras abas, né? Depois que eu fizer a primeira, pessoal, eu não vou repetir para as demais. O que eu faço? Eu só copio a aba, certo? A guia, né? Então aqui está a foto, eu vou dar botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia e mover para o final. Pronto, vamos supor que esse aqui era o do turnover, certo? Esse aqui vai ser, por exemplo, o do treinamento. Ó. E aí você só muda o nome, né? Ó. Vou colocar aqui treinamento 2, que já tem um nome de treinamento. Indicadores de RH, e você chama aqui ó, de treinamento. E aqui você deleta isso, aumenta esse aqui, ó. E aí você chama isso aqui, por exemplo, ó, de custo de treinamento. Certo? E aí pronto, você vai copiando isso até chegar no final da maneira que você achar mais adequado. Beleza, pessoal? Vou deletar isso aqui e vou estar deletando isso aqui. Beleza? Beleza. Feita a explicação de como eu vou montar minha base, como eu vou montar o meu acumulado, como que eu vou montar o local onde eu vou colocar meus gráficos, é hora de efetivamente montar os gráficos, ok? Então, por onde a gente começa? Vamos começar pelo turnover. O que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar em uma célula em branco, tá? Fora de tudo aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Inserir gráficos de colunas ou de barras. Pronto. Eu tenho aqui um gráfico em branco. Ele não tem informação nenhuma, mas é um gráfico. Botão direito nele, selecionar dados, certo? Aqui em entradas de legenda série, vou vir em adicionar, né? Nome da série. Aqui é o nosso turnover. Posso deixar em branco, tá, pessoal? Melhor deixar em branco, facilita a explicação. Então, o nome da série eu deixo em branco. Valores da série, eu vou deletar o que está aqui dentro, ok? E vou clicar nessa setinha aqui, ó. Bacana? Cliquei. O que eu vou fazer, pessoal? Vou vir aqui no meu turnover e vou selecionar essas 13 células. 13, Matheus? Sim. As 12 células do mês e as 12 células do acumulado. Então, selecionei aqui ó, todos os valores do turnover. Recolhi e beleza. O que ele já fez aqui para mim? Ele já separou em 13 intervalos, certo? Eu dei OK. Só que veja, aqui embaixo, onde o que indica a minha barra, ele não está mostrando o nome dos meses. Ele está mostrando uma informação genérica que está indo de 1 a 13, já que eu selecionei 13 informações. Aqui ao lado, eu vou ter um local chamado rótulos do eixo horizontal categorias. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em editar. Ao clicar em editar, ele vai mostrar a seguinte caixinha para mim, ó, intervalo do rótulo do eixo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui ó, de janeiro até o ACM e dou OK. Veja que aqueles números que iam de 1 até 13 se transformaram de janeiro até ACM, que é exatamente o que está escrito aqui em cima. Um último ajuste. Eu tenho aqui um botão chamado Células Ocultas e Vazias. Vou dar um clique aqui e vou marcar essa caixinha chamada Mostrar dados em linhas e colunas ocultas. E vou dar OK. Matheus, por que eu marco aquela opção? Porque caso você queira ocultar essa aba da base para que ninguém mexa e só olhe para os gráficos, você pode. Se você não marca essa opção, ao ocultar essa aba, o seu gráfico some porque as informações foram ocultadas. Beleza? E aí eu vou dar OK. Pronto. Como eu já montei aqui a minha caminha, eu não preciso que apareça alguns detalhes. Então, o título do gráfico eu não preciso, eu deleto. Essas linhas passando aqui, eu não preciso, eu deleto. Opa, deletei demais, deleto. Esse fundo branco que eu tenho no meu gráfico, ó, veja que eu tenho um fundo branco, né? Ó. Eu preciso retirar, tá? Então, clico sobre ele, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, ok? Clico nesse elemento do gráfico e marco rótulos de dados, beleza? Para aparecer as informações aqui, né? O número. E preciso fazer um outro ajuste. Veja que nesse eixo aqui, ó, ele está me mostrando, né? Os valores ali mais ou menos. Então, o que eu preciso fazer? Clico sobre ele, botão direito e formatar eixo. Aqui, eu preciso vir aqui em limites e, no mínimo, tirar esse zero automático e colocar o zero manual. Para que meu gráfico sempre comece do zero e ele não engane a minha visão.
ok? E aí eu posso estar deletando esse carinha que eu não preciso, já que o número está aparecendo aqui em cima. O que eu faço? Eu dou um Ctrl X para recortar o gráfico daqui e colar onde eu quero. Aí eu vou dar um Ctrl V, certo? E aí eu vou alinhar aqui mais ou menos no olho mesmo, tá? O tamanho, ó. Então alinho mais ou menos aqui, alinho aqui, alinhei aqui e alinho a minha altura, tá? Recomendo que você deixe sempre abaixo do seu título, tá? E aí você clica sobre o seu gráfico, vem aqui em formatar e pega a altura, ó. A altura que ficou 6,03, para que todos os gráficos fiquem na mesma altura. Bacana? E aí eu posso começar a editar os meus rótulos. Ó. Então, ó, esse número aqui está muito pequeno. Clico sobre ele, página inicial, aumenta um pouquinho o tamanho. Ó, negrito, cor preta, bacana. Os rótulos aqui ó, também vou deixar no 12, ó, negrito, pronto. Bonitinho, pessoal. Então, meu primeiro gráfico ele foi criado. E veja que bacana. Ó. Quando eu vim aqui em base e vim em turnover e colocar, por exemplo, o do mês de fevereiro, 1,2%. Ó. O meu gráfico automaticamente já vai vir com esse 1,2%. Beleza? Beleza. O que eu preciso estar fazendo agora, pessoal? Caso eu queira, eu posso mudar a cor da minha barra. Você pode fazer isso para todos os gráficos, tá? Vamos colocar aqui um azulzinho, tá? Cor aqui qualquer, mas aí na hora que você for fazer, você coloca uma cor que lhe agrade ou agrade a pessoa que vai ver o gráfico, certo? Agora eu preciso para o meu próximo gráfico, que é o meu absenteísmo. O que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar esse gráfico que eu acabei de criar. Como é que eu faço isso? Ó? Clico sobre o meu gráfico, Ctrl C, vou lá na minha base do Ctrl V, certo? Ó? Cliquei fora do meu gráfico, não tenho nada selecionado, certo? Quando eu clico sobre o meu gráfico, você pode ver, essas cores podem variar, tá? Mas no meu caso aqui, ó, eu tenho uma cor, uma linha azul e uma linha roxa, beleza? Veja que a minha linha roxa ela está selecionando os rótulos ali, né? Então tá indo de janeiro até a CM, que é isso aqui o que identifica a barra, certo? E a minha linha azul, ela está identificando os valores, beleza? O que eu vou fazer? Os meus rótulos ali em cima, eles vão se manter mesmo, né? Que é de janeiro até o acumulado. Mas os valores vão mudar. O que eu vou fazer? Eu vou passar o meu mouse por cima dessa linha até virar essa cruz preta com as setinhas, né, em cada ponta, e vou puxar para baixo, ó, que é para ir até a linha do meu absenteísmo, beleza? Beleza, pessoal. Feito isso, ó, prontinho, ó. As informações agora que alimentam esse gráfico é referente ao absenteísmo. Se eu coloco aqui, por exemplo, 1,5% referente ao mês de fevereiro, ó, veja que vai automático, tá bem? Posso até aumentar aqui as casas decimais ali, que ficou sem aumentar, e prontinho. Beleza, pessoal, meu gráfico de absenteísmo foi criado. Eu vou dar um Ctrl X para recortar e vou lá no meu absenteísmo e vou colar. Ó. Certo? Já ajusta aqui a minha altura, nem preciso, né? Porque como é um gráfico que eu copiei e colei, as informações de altura, de largura, já está no ponto, tá? E aí eu só preciso ajustar aqui nesse local que eu reservei para o absenteísmo, certo? A próxima etapa é trazer os admitidos e os desligados. Para trazer os admitidos versus os desligados, eu vou seguir o mesmo conceito de copiar e colar o gráfico. Só que aqui nós vamos ter uma pequena alteração. Então eu vou copiar, posso copiar tanto de turnover quanto o de absenteísmo, mas eu vou copiar o de absenteísmo, tá? Então, ó, Ctrl C, vou lá na minha base e vou dar Ctrl V. Por quê? Porque, veja, eu quero fazer um comparativo agora não só com apenas uma categoria, eu quero fazer com duas, que são os admitidos e os desligados, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou clicar sobre o meu gráfico, tá? E vou levar essa linha azul lá para os meus admitidos, ó, certo? Ele já pegou. Mas eu preciso inserir mais uma barra ali do lado, que são a dos desligados. O que eu vou fazer com o meu gráfico? Eu vou clicar sobre ele, botão direito, e vou vir em selecionar dados. Aqui está o nome série 1, porque lembra que quando eu criei o primeiro gráfico, eu não dei nome nenhum, eu deixei série 1, agora eu vou renomear, porque senão vai me atrapalhar, tá? Então eu vim aqui em editar, e aqui em nome da série, que nós deixamos em branco, eu vou dar um nome. Então vou chamar isso aqui ó, de admitidos. Opa, vou colocar aqui bonitinho, admitidos. Bacana? E vou dar OK. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em adicionar, tá? E vou colocar no nome da série desligados.
beleza? Em valores da série, eu vou deletar esse 1, vou clicar aqui, ó, nessa setinha dos valores da série e vou selecionar de B2 até N2. De B3 até N3, tá? Que são os valores referentes aos desligados. Recolhi e vou dar OK. E aí nós vamos ter aquele mesmo problema, né? Porque como eu não dei ali as informações das categorias, ele, né, identifica como de 1 a 13. Como eu já identifiquei da primeira, ele reutiliza, mas eu quero deixar bonitinho, então eu vou arrumar. Então clico aqui nos desligados, editar, e vou selecionar de janeiro até o ACM e vou dar OK. Beleza? Aqui já está marcada a caixinha, porque foi um gráfico que eu copiei, e aí eu dou OK. Só que vou ter que fazer um pequeno ajuste, né? Eu editei apenas a primeira barrinha, então eu precisei editar a segunda, né? Então aqui eu deixei no tamanho 12, negrito, cor preta. Pronto. E aí eu vou dar outra cor aqui, ó. Vou colocar um vermelho, que são desligados, beleza? E aí aqui, como eu tenho duas categorias, eu preciso pôr uma legendinha para a pessoa se identificar, né? Então eu clico sobre o gráfico, venho aqui no meu maisinho, que é o elementos do gráfico, e coloco aqui, ó, legenda, tá? Clico aqui nessa setinha e eu posso posicionar a legenda onde eu quero. Eu vou selecionar na parte superior, você pode deixar na parte inferior, à esquerda, né? Deixa eu ver, à direita, tá? Eu vou deixar na parte superior e também vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho e colocar um negrito, tá? Prontinho, ó. Vou dar um Ctrl X para recortar e vou colar lá no local onde eu quero, beleza? Feito isso, pessoal, vai ficar aqui, ó, ajeitadinho, tá? Porque você vai ajeitar, né, com o seu mouse, com a sua setinha. Prontinho, ó. Certo? E agora falta eu trazer a quantidade de funcionários ativos, né? Só que para trazer a quantidade de funcionários ativos, pessoal, eu preciso fazer algumas pequenas modificações, tá? Porque eu não quero estar trazendo na quantidade de funcionários ativos o meu ACM, tá? Eu quero estar trazendo aqui a palavra média, porque eu não quero acumulado, eu quero uma média de quantos funcionários ativos eu tenho mais ou menos por mês, tá certo? Então eu vou copiar aqui o gráfico do turnover ou do absenteísmo, tá? Ctrl C, vou lá na base, vou dar Ctrl V. Beleza. Primeiro de tudo, já vou levar essa barrinha azul ali para o número dos ativos, né? Então, minha primeira modificação já foi feita. Ok. E o que eu vou precisar fazer agora? Clico sobre o meu gráfico, botão direito, selecionar dados, tá? Aqui no meu editar, pessoal, tá? Editar, vou clicar, vou deletar essas informações que eu tenho aqui, vou clicar na minha setinha e vou selecionar apenas de janeiro até dezembro. Vou clicar na setinha e vou dar OK. Vai ficar ali um espaço em branco, né, pessoal? Porque eu só selecionei 12 itens e tem 13. Um ficou em branco, que foi o último. Vou clicar novamente em editar, vou clicar lá no final, vou dar ponto e vírgula e vou selecionar a minha palavra média que eu escrevi aqui na célula Q1 e vou dar OK. E aí eu dou OK de novo. Beleza? Então o que aconteceu? Eu troquei o meu ACM pela palavra média. Como eu tenho essa opção aqui do meu gráfico marcada, eu posso simplesmente vir aqui depois e ocultar essa coluna aqui, tá? Beleza? E aí fica escondidinho ali, ok? Vou recortar e vou vir aqui na quantidade de funcionários ativos e vou colocar aqui, ó. Bacana? Então, ó, de janeiro a dezembro e eu tenho aqui a média de funcionários ativos, ok? Vamos para treinamento, pessoal, né? Agora que eu já mostrei os primeiros conceitos, os demais ficam muito mais simples, tá? Então vamos para um treinamento, ó. Custo com treinamento, pessoal. Então o que eu vou fazer? Vou pegar qualquer gráfico aqui, né? Do turnover, por exemplo. Vou listar minha barrinha azul até o custo treinamento. Prontinho. Feito o que eu quero. Vou lá, recorto treinamento e colo lá no custo treinamento. Vou levar até o final. E vou aumentar o meu gráfico. Porque aqui o tamanho é um pouquinho maior que eu quero evidenciar ali os meus custos com treinamento. Prontinho, pessoal. Agora, quantidade de pessoas treinadas. A quantidade de pessoas treinadas ela vai seguir a mesma lógica que a quantidade de funcionários ativos. Ou seja, eu não quero um acumulado no final. Eu quero uma média de quantos funcionários eu estou treinando por mês. Legal?
Então, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou copiar esse gráfico da quantidade de funcionários ativos. Prontinho. E aqui, eu não posso fazer aquela movimentação de mexer. Ó. Primeiro que quando eu clico sobre o gráfico, já nem aparece mais as barrinhas para selecionar, porque eu tenho ali um pequeno gatinho, certo? Se eu clico sobre a barra, ele me mostra, né, de onde está vindo aquelas informações. Só que quando eu tento arrastar para a quantidade de pessoas treinadas, eu vou tomar um erro. Então, como que eu arrumo isso, tá? Fazer o seguinte, ó. Clica sobre o gráfico, botão direito, selecionar dados. Vou vir aqui, ó, em entrada de legenda das séries, onde está a série 1, vou vir em editar. Vou deletar as informações aqui de valores da série. Vou clicar na setinha e vou selecionar as informações ali ó, de quantidade de pessoas treinadas. Recolho e dou OK. Beleza? E aí, eu dou novamente OK. Certo? Agora sim, eu tenho os rótulos certos e os valores corretos. Recorto e colo lá no cantinho dele. Beleza? Tranquilo. Quantidades horas de treinamento. Aqui sim eu quero o acumulado, quero saber quantas horas eu dei de treinamento no ano. Então eu vou vir aqui pegar um gráfico, já que está no jeito, né, que tem um acumulado. Vou clicar sobre o meu gráfico e vou arrastar minha barrinha até ali a questão de horas de treinamento. Beleza? Aqui, um adendo muito importante, tá? Dificilmente você vai colocar os segundos aqui, tá? E esses segundos aqui, eles podem atrapalhar a sua vida, tá? Então, o que você pode fazer, pessoal? Ó, você deixa os dois no mesmo formato. Ó, então, por exemplo, você clica aqui no ACM, clica no pincelzinho e clica ali nas horas, beleza? Então, os dois estão no mesmo formato. Se não tiver no mesmo formato e você não entendeu o esquema do pincelzinho, é bem simples, ó. Seleciona aqui essa parte das horas, página inicial, clica na setinha, vem aqui em hora e seleciona 37, 2.30, 55. Beleza? Clica na setinha de novo, vem aqui em personalizado e veja que no tipo ele tem o H de hora, o MM de minutos e o SS de segundos. Você vai selecionar aqui ó, o arroba, o ponto e vírgula, os dois SS, os dois pontinhos, vai deletar e vai dar OK. Beleza? E aí você vai ficar apenas com as horas e os minutos. Matheus, eu não entendi o que você fez, não quero fazer. Tudo bem, deixa lá os segundos. É que pode te atrapalhar de quando subir várias barras muito perto uma da outra, um valor encobrir o outro. Mas eu te dei a dica, beleza? Deixa eu retornar aqui, bacana. Vou recortar isso aqui, lá em treinamento, e vou colocar aqui a quantidade de horas de treinamento. Beleza? Beleza. Prontinho. Então eu tenho aqui, ó, quantidade, horas de treinamento e o acumulado. Vamos para recrutamento, né? Recrutamento, ele segue muito o padrão do treinamento, então eu vou copiar esse gráfico aqui do custo de treinamento e simplesmente vou mudar os valores de treinamento para o recrutamento. E eu vou colar aqui. Prontinho. Beleza. Quantidade de vagas abertas. Vou pegar um gráfico aqui já no tamanho, no jeito, né, com acumulado. E o que eu quero? Quantidade de vagas abertas. Então, colo aqui e seleciono minha barrinha até a quantidade de vagas abertas. Prontinho. Sem dificuldade, pessoal. Só troquei as informações e vou lá. Beleza? E agora, quantidade de vagas fechadas. Vou copiar esse gráfico aqui e vou trocar a linha, né, de abertas para fechadas. E vou colocar aqui. Sempre ajeitando da melhor forma possível e prontinho. E agora falta a nossa última aba, que é a do custo geral, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Em custo geral, vou olhar o que eu quero, a folha de pagamento, custo de treinamento, custo de recrutamento. Treinamento eu já tenho, né? Então posso trazer para cá e ajeitar aqui no cantinho dele, ó. Você fala, por que você está repetindo o gráfico duas vezes? Porque você pode querer só ver custo, você pode querer ver só treinamento, tá? Tô mostrando o conceito. Custo recrutamento, eu também já tenho. Então eu trago para cá. É o mesmo gráfico, as mesmas informações, os mesmos intervalos. Tá? Diminuir aqui o tamanho.
E falta aqui o custo folha de pagamento. Vou pegar um gráfico já nesse tamanho, que é, por exemplo, de recrutamento. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e vou colocar as informações ali da folha de pagamento. Recorto, vou lá. Opa. Colo, não tem problema, ele retirou ali sem querer os rótulos de dados, porque eu colei sem querer um gráfico em cima do outro, mas não tem problema, eu trago de volta. E prontinho, pessoal. Então aqui eu tenho custo treinamento, custo folha de pagamento e custo do recrutamento, que eu vou trazer os rótulos aqui de volta. Sem problema. Problemas técnicos ao vivo, acontece. Prontinho. Então, novamente, folha de pagamento, treinamento e recrutamento. Então, conforme eu for alimentando aqui, vou colocar números qualquer, tá, pessoal? Absenteísmo 2%, folha de pagamento 147 mil, custo treinamento 20 mil, 20 mil não, vamos colocar 19 mil. E você sempre vai arrumando aqui o formato da moeda, tá? Ó. Quantidade de pessoas treinadas 45, quantidade de horas de treinamento, vou colocar aqui umas 30, tá? Custo com recrutamento 5 mil, quantidade de vagas abertas 3 e vagas fechadas 2, beleza? E conforme você vai passando aqui, pessoal, você vê que todos os gráficos eles vão sendo alimentados, beleza? Aí, vai alguns detalhes aqui, alguns adendos. Primeiro, custo de recrutamento. Você vê que os valores eles ficaram um por cima do outro, né? O que você pode fazer para arrumar isso? Tirar o cifrão. Ah, mas se tirar o cifrão vai ficar feio. Bom, aqui assim já tá feio, né? Você pode aumentar também o gráfico de alguma forma, que ajuda, tá? O que eu recomendo que você faça? Aonde tem dinheiro aqui, pessoal? Tira o cifrão, tá? Como é que você faz? Seleciona aqui os locais onde tem dinheiro, ó. E o que você faz? Coloca formato geral e coloca essa opção aqui de separador de milhar. Ó. Aí você vem aqui nesses dois carinhas aqui, ó, que é aumentar casas decimais e diminuir casas decimais, e você diminui as casas decimais. Ó. E depois você leva esses valores para os demais aqui. Ó. Beleza? Ó. Seguindo esse padrão, ó, vai tirar o cifrão, vai tirar o cifrão. Mas, eles não vão ficar um por cima do outro. E você consegue entender que, estou falando de custo, né? Tá no nome do gráfico, a pessoa vai entender que aquilo é dinheiro, beleza? Outro adendo que você pode também se ligar, tá? Se liga no seguinte, ó. Eu tenho aqui os gráficos no mesmo tamanho, né, de altura. E aí, o que acontece? Ó? Eu tenho aqui, por exemplo, o número maior que deu aqui foi 102, que foi em fevereiro, 102 funcionários ativos, né? Você vê que os admitidos e os desligados, eles estão, tipo, na mesma altura. A pessoa pode se enganar de achar que esses 5 e esses 100 eles são meio que equivalentes, porque eles estão quase que na mesma altura, né? Se você colocasse um número aqui deve estar dando entre 70 e 80, né? Se essa fosse a barra referente aos ativos. Isso pode dar uma confusão na pessoa que está enxergando o gráfico, tá? E o gráfico é para ser algo visual. Então, se a pessoa não está entendendo o que ela está enxergando, o gráfico não está cumprindo a sua função. O que você pode fazer para resolver isso, tá? Seguinte, ó. Quando eu clico sobre o meu gráfico, né, vem aqui em elementos do gráfico, eu vou trazer de volta os eixos, ó, tá? Nos eixos aqui, no início do vídeo, eu pedi para você clicar nesses números, botão direito, formatar eixo. E eu pedi para você colocar aqui ó, o 0 como fixo, para que o gráfico sempre comece do 0, tá? Só que o valor máximo, ou seja, nesse meu gráfico de admitidos versus desligados, o número máximo que deu até aqui no momento foi 5. Né? Conforme os meses foi passando, esse número vai subir. Só que o máximo que ele coloca aqui é 6, ou seja, é um número de segurança. Né? Então ele está sempre um pouquinho maior do que o maior número que está lá. O que você pode fazer? Olha, Matheus, na minha empresa, eu tenho certeza que nesse ano não vai passar de 130 funcionários. Então o que eu faço? Aqui no máximo eu coloco 130. Para que o valor máximo do meu gráfico vire 130, certo? E aí eu venho aqui e faço a mesma coisa nesse outro gráfico aqui, ó. Desmarco o eixo, trago os eixos de volta, clico aqui, botão direito, formatar eixo. Aqui está 120, eu vou colocar 130 como fixo, tá? E aí o que vai acontecer? Esses gráficos, eles vão ficar de uma maneira como se... eles vão ficar no mesmo padrão.
Para a pessoa bater o olho e entender o seguinte: ó, eu tenho 102 ativos, 3 entraram e 2 foram embora. Para que os gráficos fiquem mais compatíveis, né? Porque, por exemplo, se você olhar esse aqui de porcentagem do turnover, ó, você tá vendo que essa barra de 1,90, ela tá parecendo que ela tá maior do que a de 3% aqui. Isso pode causar, né, uma certa confusão nas pessoas. Então, como é que eu corrijo esse de porcentagem? Né? Ó, clico aqui novamente, marco o eixo, desmarco o eixo, clico aqui, botão direito, formatar eixo, né? Como aqui é porcentagem, pessoal, você vai ter que entender um pouquinho daquele conceito decimal lá, né? O mínimo tá 0 e o máximo aqui tá 0,02. Isso aqui significa 2%, tá? O que eu posso fazer? Ah, Matheus, em média lá na minha empresa, o meu turnover é de, sei lá, 1%. Então, na média, vai dar, no acumulado, algo em torno de 12 a 13, no máximo 15%, certo? O meu absenteísmo, cara, ele dá um pouquinho maior, então eu acho que no final do ano ali vai estar entre 25 e 30. Bom, o seu maior valor é 30, então você vai colocar 30 aqui, né? Como que eu represento 30%? 0, opa, não é ponto, é vírgula, tá? 0,3. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse cara, ó. E eu coloco aqui 0,3. Então, esses gráficos, eles começam do zero e acabam no mesmo número. Agora, quando você olha para eles, ó, eles fazem um pouquinho mais de sentido. Porque a pessoa pode se enganar de ver, cara, como que a barra do 1,90 tá maior ou igual a dos 3%? Eu não tô entendendo isso. Então, se alguém reclamar disso para você, eu já te ensinei a corrigir. Se ninguém reclamar, você pode deixar daquele jeito mesmo. Belezinha? Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou ela até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Meu LinkedIn no primeiro comentário fixado do vídeo. Se gostou, like, favorita o vídeo, sininho, compartilha. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Fui e tchau, tchau.